Relacionamentos com pessoas diagnosticadas com transtorno de personalidade borderline não são impossíveis. Esse é um ponto muito importante de ser dito e com responsabilidade e ética. O diagnóstico por si só não define a capacidade de alguém amar, cuidar ou construir vínculos saudáveis. O que geralmente dificulta os relacionamentos não é a pessoa ser borderline, mas sim as dificuldades emocionais e interpessoais que podem estar presentes quando ainda não existem recursos desenvolvidos para lidar com as emoções intensas. Por isso que a gente fala do treino de habilidades em DBT. Muitas pessoas com esse diagnóstico vivem um medo profundo de abandono, uma sensibilidade emocional muito elevada e dificuldades importantes na regulação das emoções. E isso pode fazer com que conflitos sejam sentidos de forma muito mais intensa, gerando impulsividade, insegurança, instabilidade, hiperidealização do outro ou mudanças bruscas de forma a perceber a relação. Então, te parece que a pessoa gostava de mim, agora não gosta mais. E é importante entender que isso não sugere de forma alguma. E é importante entender que isso não surge do nada, né? Então, a emoção não surge por um acaso. Frequentemente existe uma história marcada por ambientes invalidantes, negligência emocional, abusos psicológicos, físicos ou emocionais. Em alguns casos também podem existir contextos familiares de superproteção, onde a pessoa não conseguiu desenvolver tolerância ao desconforto, autonomia emocional ou habilidade para lidar com frustrações. Isso é bem comum. Ou seja, estamos falando de sofrimento emocional e de aprendizagem relacional, não de uma falta de caráter. Ou seja, estamos falando de sofrimento emocional e de aprendizagem relacional, ou seja, essa pessoa não aprendeu a se relacionar. E não por falta de caráter, manipulação ou impossibilidade de amar, não tem nada a ver com isso, é falta de, literalmente, recursos. E aqui entra um ponto fundamental, as habilidades podem ser aprendidas, como eu disse, é o treino de habilidades. Com tratamento adequado, psicoterapia, construção de consciência emocional e desenvolvimento de efetividade interpessoal, muitas pessoas conseguem construir relações estáveis, saudáveis e seguras. Relacionamentos saudáveis não acontecem pela ausência da dor emocional. Eles acontecem quando existe responsabilização, cuidado, comunicação e disposição para desenvolver recursos emocionais. Ou seja, um diálogo franco e um relacionamento que consiga construir isso. Né? Até porque fica difícil mesmo uma pessoa conseguir ter todos esses aspectos que faltaram durante a infância e adolescência e, do outro lado, a gente também não ter esses recursos. Então, isso vai sendo uma piora, né? Marsha Linehan diz que, geralmente, o ambiente pode interferir na pessoa, no estado emocional da pessoa, como a pessoa pode interferir no ambiente. Então, é um ciclo vicioso ali. E aí, a gente também tem um ponto que é importante, né? O diagnóstico não é sentença, é uma forma de compreender o sofrimento para que ele possa ser tratado com mais humanidade e menos estigmas. E é isso que a gente precisa, diagnósticos com menos estigmas. Os diagnósticos existem, mas a gente precisa naturalizar que faltas de recursos podem ser reajustadas com o tratamento adequado. E lembrando que o mês de maio é o mês de conscientização sobre o transtorno de personalidade borderline e a gente chama de mês roxo. É isso.